Para dar início às discussões de hoje do nosso segundo Seminário de Educação Integral do Estado do Rio de Janeiro, nós vamos começar com a importância da atuação do monitor em parceria com o professor de Educação Física e a articulação das práticas esportivas com o currículo. Para falar sobre as práticas esportivas, nós vamos ouvir agora o professor mestre em Educação, João Alberto Lima, consultor do Ministério do Esporte. Em 2005, eu fui para Brasília, convidado para trabalhar no Ministério do Esporte como coordenador de Políticas Sociais, Esporte e Lazer. Em 2008, eu fui convidado, saí do Ministério, e fui convidado para trabalhar com a professora Jaqueline Moll no programa Mais Educação. E agora, em 2013, estou voltando, fui convidado para o Ministério do Esporte para trabalhar com o programa Segundo Tempo, que no Mais Educação recebe o nome de Esporte na Escola. Nós estamos hoje com o quantitativo de escolas no Brasil que resolveram que optaram por essa atividade, algo em torno de 25 mil escolas, atendendo aproximadamente 4 milhões de alunos. A gente vai passar isso com mais detalhe. Mas, coincidentemente, quer dizer, as duas coisas, apesar de eu não ser professor de educação física, não ser pedagogo, mas as duas opções, trabalhar com lazer dentro do Ministério do Esporte e trabalhar como educação integral, considerando o lazer como uma das dimensões da educação, a escola precisa trabalhar o lazer. A gente tem sempre uma escola muito voltada para a parte cognitiva, esquece um pouquinho do prazer, esquece um pouquinho do lazer. E quando eu consegui juntar as duas coisas, e acabei na Janaína, fazendo meu mestrado na Janaína, em Educação e Lazer, no Rio de Janeiro, numa escola de educação integral do Morro do Borel. Bom, como tornar o PST uma política pública efetiva? PST, Programa Segundo Tempo. Qual o caminho possível para democratizar o acesso ao esporte? Aliás, dentro do Ministério do Esporte está tendo uma discussão para se trocar o nome de PST. Quer dizer, essa nomenclatura, ela já foi em 2013, ela era importante, onde você tinha duas escolas, Então, você tinha a escola de um turno e a escola de outro turno, Então, o Segundo Tempo fazia essa analogia entre o turno regular e o turno de atividades complementares. Hoje, com a ascensão, com a importância que a educação integral está tendo, dentro do Ministério do Esporte está tendo uma discussão para se trocar esse nome. Bom, para responder essas duas questões, a primeira discussão, o primeiro debate que está acontecendo é a articulação dos dois sistemas, tanto o sistema educacional como o sistema esportivo. A partir dessa discussão, a inserção do programa esportivo Segundo Tempo no Mais Educação. Bom, o histórico da parceria. Lembrando que o Segundo Tempo foi um programa criado para atender exclusivamente as escolas. Claro, todo mundo sabe, não é segredo de ninguém, todos os problemas que o Ministério do Esporte teve na implantação e na execução desse programa. Problema com ONGs, não vou detalhar, mas nós sabemos a dificuldade que o Ministério do Esporte teve na execução, na participação e efetivamente das escolas, que acabavam não tendo a sua finalidade atendida, que era atender os alunos das escolas de educação básica. Bom, mas o programa foi criado lá em 2003, com a parceria do Ministério do Esporte e do MEC. Em 2007, a partir da Resolução 17, também o Ministério do Esporte e o Ministério da Educação, mais o Ministério da Cultura e o MDS, criaram o programa Mais Educação. E, em 2009, surgiu a parceria efetiva entre os dois ministérios, na execução
do programa Mais Educação e o Segundo Tempo. Por que associar os dois programas? É o objetivo, como coloquei, integrar a política esportiva e educacional com a política de educação, de forma a incentivar, universalizar a prática esportiva nas escolas, por meio da inserção do Segundo Tempo no Macrocampo Esporte e Lazer, o que qualifica a atividade esportiva. O modo de educação, ele, no seu início, ele definiu são mais de 20 atividades esportivas. O basquete, o vôlei, o judô, a capoeira, o futebol, o futsal, e todos eles montados em caixinhas, né? Quer dizer, cada um no seu quadrado. Né? Quer dizer, a gente já tem uma fragmentação muito grande, né, dentro da escola, com o currículo, as atividades esportivas também se apresentavam fragmentadas, né? Quer dizer, o basquete não dialogava com o professor de futsal, que não dialogava com o professor de capoeira, que não dialogava com o professor de futebol. Bom, o Segundo Tempo tem a proposta de unificar, fazer com que todas as crianças tenham a possibilidade de viver todas as atividades esportivas. Tanto que o programa hoje, o Esporte na Escola, chama-se Esporte na Escola /atletismo /múltiplas vivências esportivas, que dá oportunidade para a criança poder curtir, usufruir várias modalidades esportivas, tendo o atletismo como base, né, de todas as outras atividades esportivas. Né? O atletismo, o que é? Basicamente, correr, saltar e pular. Né, professora? E todas as outras atividades, é isso, correr, saltar, arremessar. Então, o atletismo como base e, a partir da prática do atletismo, possibilitar que as crianças tenham várias vivências esportivas. Segundo Tempo no Mais Educação. Objetivo: garantir o acesso ao esporte por meio da oferta de múltiplas vivências e modalidades esportivas. Proposta pedagógica: desenvolvimento do esporte educacional integrado à proposta básica da escola a qual está inserido. Não adianta nós termos, como foi colocado ontem também, duas escolas, né? Que é a escola da matemática, do português, da física, a escola, entre parênteses, chata, aliás, entre aspas, desculpa, chata. E a escola prazerosa, né? Do vôlei, do futsal, né? Do basquete, da dança, da música. Você acaba tendo duas escolas na mesma escola. E a ideia a proposta pedagógica do programa Segundo Tempo é que essas atividades estejam inseridas dentro da proposta pedagógica da escola. Você pode estar discutindo esporte, mas pode estar discutindo gênero. Por que as meninas praticam tão pouco atividade esportiva? Ou, aliás, praticam até uma determinada idade, depois todas elas desaparecem. Né? Aí aparece no esporte de alto rendimento, pontuais algumas. Mas na prática do esporte, como lazer, as mulheres desaparecem, em determinado momento desaparecem. Casam, vão fazer outra coisa. O homem vai jogar pelada, vai jogar bola, mas as mulheres, em determinado momento, somem. Então, discutir esporte também é discutir gênero, também é discutir direitos humanos. Eu sempre falo, dou um exemplo, quando falo em esporte e direitos humanos, se eu não me engano, nas Olimpíadas de 68, 3 atletas foram banidos do esporte por ter levantado a mão em sinal de apoio, fazendo um gesto de sinal de apoio, à luta dos negros nos Estados Unidos. Então, 2 negros, um que tirou em primeiro, um polonês que tirou em segundo e outro negro americano que tirou em terceiro, fizeram um gesto de apoio ao levantar a mão em apoio à luta dos negros dos Estados Unidos. E foram todos banidos do esporte para sempre. Então, se discutir esporte, também é discutir direitos humanos. Não é apenas jogar bola. Utilização do caderno de apoio pedagógico. Todas as escolas que escolheram, 25 mil escolas que escolheram a atividade esporte na escola, vão estar recebendo, além do material esportivo, né, do Segundo Tempo, toda aquela
quem conhece o material, é um baú com bolas, com todo tipo de material esportivo, mas vão estar recebendo também todo o apoio, caderno pedagógico do programa. O atletismo a proposta. No segundo tempo, padrão, vou colocar assim, além dessas atividades, você tem o judô, você tem a capoeira, você tem outras vivências que o professor, que o monitor do programa trabalha. No Mais Educação, nós vamos trabalhar todas as atividades coletivas e mais o atletismo. Ontem eu falei rapidamente, nós temos hoje 4.004 escolas que escolheram a atividade de judô, por exemplo. Isso para atender 690 mil estudantes. Eu falo o seguinte, em escala mundial, isso vai entrar no Guinness Book, porque eu acho que não existe país do mundo que uma modalidade esportiva, o judô, possa atender criança do ensino fundamental nessa proporção. 690 mil crianças hoje estão inscritas para estar fazendo atividade de judô. São 184 escolas que escolheram badminton. Badminton é uma atividade praticamente nova, raramente as pessoas conhecem. Então, você tem essa quantidade de escola que escolheu o badminton, você tem na ginástica um outro quantitativo muito grande de escolas. Então, o que o Ministério do Esporte está fazendo? Está entrando em contato, conversando com as confederações brasileiras desta modalidade, para que a gente possa fazer uma proposta de formação dos monitores que vão atuar com essa atividade. Uma proposta de formação baseada no esporte educacional, não no esporte de alto rendimento, mas baseado no esporte na escola, baseado na educação. Tá? Continua, por favor. Bom, monitores, o nosso tema da nossa mesa, um dos temas que vamos discutir, a importância dos monitores. Acho que a gente não precisa nem falar em virtude do que nós vimos ontem e o que nós vimos hoje, o que os monitores são capazes de fazer dentro da escola. A gente tem por indicação que esse monitor que trabalha com o esporte na escola seja ou professor de educação física ou estudante de educação física. Estou colocando, está escrito lá, preferencialmente graduados ou graduandos de educação física. Tá? A gente tem uma briga grande, uma discussão grande, nós que eu falo MEC, tem uma discussão grande com o CONFEF e o CREF, que em algum momento não aceita esta proposta, acha que tem que ser professor de educação física. E nós sabemos que nesse volume de escola e de alunos que nós estamos atendendo, é praticamente impossível você ter professor de educação física formado para trabalhar nessa atividade, a não ser que daqui para frente, que é como é a ideia de uma educação, virar uma política pública. Hoje ela é uma política indutora, da educação integral, mas a partir do momento que virar uma política pública de educação integral, com certeza a política de formação e contratação de professores também deverá acompanhar essa nova realidade. O papel da escola: disponibilizar estrutura física mínima. 2, adotar a proposta pedagógica do programa Segundo Tempo. 3, garantir a participação dos professores e monitores no processo de capacitação. 4, selecionar preferencialmente professor monitor da área de educação física, professor ou estudante. Realizar o cadastramento no portal do Ministério do Esporte e oferecer a cada turma atividade esportiva 2 vezes por semana. Quando se fala disponibilizar a estrutura física, não significa que essa atividade tem que ser feita dentro da escola. Assim como a proposta do Mais Educação pode utilizar, tem o território da escola, como espaço educativo, trabalha com a ideia de cidade educadora, então os espaços do campinho de futebol, a quadra, o clube, que porventura a escola possa se associar, também são espaços que podem ser utilizados pelas escolas.
não necessariamente tem que ser feito nas escolas, até porque sabemos que muitas escolas não têm estrutura para atender esse volume de crianças. Pode passar, meu amigo. Aqui nós temos alguns números em relação a uma comparação entre o PST padrão e o PST no MAS de Educação, o esporte na escola. Então, nós temos, como profissionais envolvidos, dentro do PST padrão, 9.088 profissionais. Tá? O esporte na escola, 11.592 profissionais, sendo que coordenadores de MAS, contando com coordenação do MAS de Educação, contando com os facilitadores, que é um profissional que nós vamos estar solicitando, que daqui a pouco eu passo a tela, que faça o cadastro no portal do Ministério do Esporte, tá? Que vai ser a pessoa que nós vamos estar contactando sempre que precisarmos falar com as escolas. Para vocês terem uma ideia, de 2003, que está em azul, é o PST padrão. E o que está em vermelho é quando essa proposta foi fazer parte, vamos colocar assim, do programa Mais Educação. Então, de 2003, com 523 mil alunos atendidos, pessoas atendidas, estamos chegando a 2013, 10 anos depois, dentro do Mais Educação, com 4 milhões de crianças atendidas. Quer dizer, a vocação do programa está na escola. E para as prefeituras, a mais importante é o seguinte: quando você vai fazer o PST padrão, você faz convênio, né? Tem toda uma burocracia, você tem que dar contrapartida. Dentro do Mais Educação não precisa de nada disso, né? Você vai ter as mesmas atividades que o Ministério do Esporte, via convênio, você vai ter dentro do Mais Educação, com a facilidade de você não precisar dar contrapartida, né? Com a possibilidade de você não precisar contratar aquele montão de profissionais que atuam no PST padrão. Nós vamos estar fazendo a partir agora do início do ano letivo, a formação para mais de 30 mil monitores, para atender aqueles 4 milhões de alunos que serão necessários. As escolas precisarão contar com aproximadamente 30 mil monitores. E o PST, o Ministério do Esporte, na figura do nosso secretário Capelli, decidiu fazer a formação presencial para todos os monitores. Quando nós conversamos isso com o MEC, eles acharam que não, isso é um absurdo. Como é que vocês vão fazer formação presencial para 30 mil pessoas? Mas a ideia é que nós vamos lá no Amazonas, vamos no Piauí, no Maranhão, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Mato Grosso, em todos os estados da federação, fazer, a partir de uma proposta regionalizada, tentar capacitar todos os monitores que vão atuar com o programa. Aí a pergunta que faziam para eles, mas esse monitor é volátil, ele hoje está, ele é voluntário, né? Hoje ele está, amanhã ele vai embora. Não importa se ele vai trabalhar apenas uma semana, 2 semanas, mas é uma pessoa que vai estar capacitada para um dia na vida, né, continuar trabalhando, ter o conhecimento de como trabalhar com o esporte educacional, né? Além disso, nós vamos estar, dessa formação presencial, nós vamos estar colocando direto, vai ficar aberto direto, não vai ter prazo para fechar, formação via plataforma Moodle, EAD, vai precisar apenas que o município cadastre seus monitores. Se o município quiser fazer um banco de dados de estudantes de educação física ou professor de educação física que possam substituir aqueles que saibam fazer outra coisa da vida, você vai ter a possibilidade de ter monitores formados por todas essas universidades. Nós contamos hoje com 45 universidades, né, com 19 equipes colaboradoras, né, que são professores dessas universidades, que vão estar formando, dando aula à distância, a partir da plataforma Moodle. Pode passar, amigo. O que é a parceria entre o PST e o Programa Mais Educação? É a parceria entre o Ministério da Educação, o Ministério do Esporte, por meio da Secretaria de Educação Básica e a Secretaria Nacional
de esporte, educação, lazer e inclusão social. A proposta foi concretizada pela inserção do programa Segundo Tempo no Mais Educação, como eu já falei. A parceria começou em 2009, efetivou-se em 2010. Nós começamos a atender 1.149 escolas, beneficiando 329 mil alunos. Em 2011, subimos 4.690 escolas, beneficiando 996 mil alunos. Em 2012, 4.642 escolas, com 958 mil alunos. A quantidade de alunos você pode de acordo com o que a escola coloca. Vocês sabem, a escola escreve no Mais Educação X número de programa e escola atividade são os mesmos alunos que nós vamos estar atendendo. Vocês podem ver, o esporte na escola 2011-2012, o estado que mais escolheu essa atividade dentro de uma educação foi o Rio de Janeiro, né, disparado. 2013, já coloquei, né? A previsão é de nós estarmos atendendo 25 mil escolas e 4 milhões de alunos. E a maioria desses alunos estão no Nordeste. Por que o Nordeste? Porque é a característica do Mais Educação. O Mais Educação, ao fazer parceria com a MDS para atender as escolas que estão no território do programa Bolsa Família, né? A maioria dessas escolas estão nos estados Ceará, Piauí, Maranhão, Bahia, né? Então, por isso, o Nordeste é a maior fatia de escolas onde o PST vai estar trabalhando. Responsabilidades do MEC, aliás, primeiro do Ministério do Esporte: disponibilizar o kit de material esportivo, produção técnica e editoramento de todo o material pedagógico, orientação aos monitores a partir das propostas de capacitação e desse contato contínuo através dos facilitadores que nós vamos estar conversando daqui a pouquinho, orientação para os gestores municipais e estaduais, acompanhamento pedagógico do projeto por meio das ECs, das equipes colaboradoras, que eu falei antes, vinculadas às universidades. MEC, mecanismo de transferência dos recursos para as escolas via PDDE, FNDE, o recurso para pagamento dos monitores e o recurso de R$ 7.900 para aquisição do kit de atletismo. Impressão e distribuição dos materiais esportivos pedagógicos. Nós temos uma negociação com o MEC para que o MEC nos ajude a imprimir todo o material. É a ideia do secretário distribuir esse material pedagógico para as 198 mil escolas de educação básica do país. Né? Essa é a intenção do Ministério. Inicialmente vão trabalhar com esses 25 mil. O programa Mais Educação, o ano que vem, deve atender, como vontade da presidente Dilma, 60 mil escolas, e o Ministério do Esporte vai estar enviando material pedagógico para todas essas 60 mil escolas. Benefício para a escola, do esporte na escola. Recursos financeiros eu coloquei, o kit de materiais eu coloquei, kit de material pedagógico, formação para os professores, que vamos detalhar daqui a pouco, o acompanhamento pedagógico realizado pela G6, o esporte na escola no Rio de Janeiro. Número de municípios: 76 municípios escolheram essa atividade. 1.496 escolas, beneficiando 271 mil alunos. E a previsão de monitores, aí está previsto que cada monitor atenda 5 turmas. Então, nós precisaríamos, nessa lógica, de 1.849 monitores a serem capacitados. Número de escolas estaduais foram 298, no total de 44.555 alunos. Número de escolas municipais, 1.198 escolas, um total de 227 mil alunos. Está pequenininho, mas aí pode passar. Está a distribuição daqueles números por municípios. Pode passar, por favor. Pode passar. Mais uma. E aí está o mapa de distribuição, onde estão essas escolas.
né? Então, você vê praticamente o estado inteiro, raro, salvo algumas exceções, mas o estado inteiro vai estar trabalhando com o esporte na escola, barra atletismo, barra múltipla vivência esportiva. E lá em Cabo Frio, lá em Búzios, na última reunião do comitê, nós fizemos essa apresentação do desenho do programa no estado do Rio de Janeiro e definimos alguns polos para realizarmos as formações presenciais. Então, na região metropolitana, como é a maior, tem o maior número de alunos, o Rio de Janeiro se propôs a fazer a formação lá no Ginásio Experimental Olímpico, que é um ginásio, uma escola de educação integral, que tem como foco, né, o esporte. Então, lá em Santa Teresa, nós vamos estar fazendo formação nesse espaço. Nova Iguaçu, né, se propôs também a sediar um polo e Queimados. O Norte Fluminense, Campos, que vai pegar todos os municípios do Norte Fluminense, vamos estar enviando um caderno de encargo para cada um desses municípios, uma carta para cada um desses municípios, estarem encaminhando os seus monitores, que nós esperamos que já tenham sido escolhidos até o início do ano letivo, de 2014, para realizar as formações. No Noroeste Fluminense, Itaperuna, na Baixada Litorânea, Cabo Frio, região serrana, Friburgo, Médio Paraíba, Resende e Costa Verde, Itaguaí. São os polos onde nós vamos estar realizando a formação presencial, né, com os monitores. A Jaqueline, inclusive, quando nós fizemos a proposta dessa formação do esporte e lazer, ela dizia, por que não inclui também a formação sobre educação integral? Né? Por que só o esporte e lazer? Então, a gente está tentando ver se a gente consegue, porque aqui são formação presencial de 2 dias. 3 dias, a estrutura tem que ser outra. Mas vamos estar pensando em fazer também essa formação voltada para a educação integral. Vai passando, por favor. Vai passando. Aqui, volta, só mais uma, por favor. Aí. Nós solicitamos a todos os monitores, os coordenadores de mais educação, que nos indique um facilitador. Essa figura do facilitador, como eu falei antes, é a pessoa que o MEC, que o Ministério do Esporte, vai estar entrando em contato regularmente com relação às atividades, à formação, a tudo que se tratar do esporte na escola. O Ministério do Esporte vai estar contactando este facilitador. Se o facilitador for o mesmo coordenador do Mais Educação, não tem problema nenhum. Mas nós pedimos que tenha uma pessoa onde pode fazer interlocução com o Ministério. Pode passar, por favor? Isso é importante. Nós precisamos, vamos abrir agora, vamos estar fazendo o cadastramento no portal do Ministério da Educação de todos os coordenadores municipais do programa Mais Educação do Brasil inteiro. Vamos iniciar com o Rio de Janeiro. Vamos estar disponibilizando, talvez ainda essa semana, no portal do Ministério do Esporte, a tela para que os coordenadores possam fazer essa inscrição. Depois da inscrição dos coordenadores, vamos precisar que os diretores também façam o seu cadastramento. E depois que esses diretores cadastrem os seus monitores, para nós podermos montarmos a logística de quantas pessoas vão precisar capacitar e que estrutura nós vamos ter que disponibilizar. Essa tela é uma tela do pré-cadastro. Né? O coordenador de Mais Educação vai clicar, colocar o CPF, vai abrir uma tela de um pré-cadastro, ele vai preencher esse pré-cadastro, depois vai abrir, está acabando? 5 minutinhos? Tá bom, estou terminando. Pode ir passando. O que eu ia falar é sobre esse cadastro dos monitores, que é importante que as escolas façam, porque senão a gente não tem como fazer a formação presencial e nem tem como fazer a formação via EAD, porque eles vão precisar de tutores, vai precisar do quantitativo desses tutores a partir da informação que as escolas nos prestarem. Tá bom?
basicamente era isso. Obrigado.